coloca um título nessa mensagem, ao qual: Atentos à voz de Deus. Nós precisamos estar atentos à voz de Deus. Amém? Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9, versículo 32 ao 35. Atos 9, do 32 ao 35. Diz assim: Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. É somente até aqui. Como nós falamos, colocamos o título dessa mensagem como Atentos à voz de Deus. Tantos homens, tanto na Bíblia como nos dias de hoje, erram por não ouvir a voz de Deus, por não estar atento naquilo que Deus fala. E nós percebemos, às vezes, até mesmo pessoas de igreja, ou muito mais ainda, colegas de trabalho, quando chegam, falam que a sua vida está assim, a sua vida está assado, está com problema aqui, está com problema ali. E se nós formos pesquisar, Deus falou algo com eles lá atrás, que não deveria fazer, ou tinha que fazer assim, ou tinha que fazer de outra forma, e essas pessoas não atentaram para a voz de Deus. E o que acontece? Erram, fazem tudo errado, e depois tem a consequência. Depois tem todo aquele problema na vida dela, ao qual às vezes ela mesma fala: poxa, Deus falou comigo lá atrás, e eu não atentei para aquilo que Deus disse na verdade. Então, atentos à voz de Deus, é o que nós precisamos fazer todos os dias da nossa vida. Estamos na casa de Deus, preste atenção naquilo, quando é a abertura do culto, naquilo que é cantado, naquilo que é pregado, principalmente, porque é uma palavra direcionada. Os louvores são louvores a Deus, e ela tem uma mensagem através da sua letra, mas principalmente na palavra pregada, porque ela tem um direcionamento para a igreja, um direcionamento para o pregador, um direcionamento para vocês que estão aí sentados, porque Deus nos trouxe aqui, amados, para falar conosco, para nos direcionar, para nos mostrar o caminho. Deus em todo o tempo, Ele quer mostrar o caminho. Lembra quando o povo saiu lá do Egito? Havia uma nuvem de noite, né? E essa nuvem ali de fogo, e essa nuvem, quando ela parava, eles paravam. Quando essa nuvem andava, eles andavam. Tinha um direcionamento, tanto que eles não conseguiram chegar pelas suas próprias vontades, chegar rápido na terra prometida, porque houve um direcionamento de Deus para trabalhar na vida daquele povo que ia herdar a cidade, a terra prometida. Então Deus fala comigo e contigo nessa noite, como cristão que somos, como homens, mulheres, jovens, seja quem estiver ao alcance da minha voz, que Deus está falando conosco, que Deus está... Não podemos dizer Deus não falou, e muitas vezes Deus fala: olha, não faça isso, não faça aquilo outro, e às vezes nós fazemos. Às vezes é para nós pararmos, nós avançamos. Às vezes é para nós avançarmos, ficamos parados. Então nós precisamos estar atentos a tudo isso. Então precisamos estar atentos à voz de Deus. Ouvindo Deus falar, seremos melhores a cada dia, e alcançaremos coração sábio
diante de Deus e diante dos homens. Sim, lógico. Não só quando ouvimos, mas a praticamos e deixamos ela nos transformar. Ao ler esse texto, extraímos coisas que nos ajudarão na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso final de ano, na nossa entrada no novo ano. Ouvindo a voz de Deus, seremos direcionados. Ouvindo a voz de Deus, seremos bem-aventurados. Ouvindo a voz de Deus, iremos triunfar. Seremos vitoriosos. Ouvindo a voz de Deus, nós chegaremos do outro lado e cantaremos o cântico de vitória. E o incrível e o interessante, que na vida de cada um de nós, que temos um propósito de um dia morar no céu, mas enquanto estamos nessa terra, talvez o meu interesse, talvez o interesse de cada um de vocês é totalmente diferente. Um precisando de cura, o outro precisando de algo que venha suprir a necessidade financeira. O outro talvez é o emprego, o outro é que o esposo venha se converter, que a esposa venha se converter. Enfim, nós sabemos, amados, que precisamos estar ouvindo a voz de Deus para que nós alcancemos essas vitórias nas nossas vidas, para que possamos testemunhar das maravilhas de Deus, que possamos realmente, enfim, dizer: eu ouvi a voz de Deus e eu fui triunfante. Bem, nós sabemos que estamos aqui e aqueles que estão nos ouvindo, vendo, que o povo de Deus era necessário nas suas vidas, nas suas cidades, Israel, Jerusalém, em todos os lugares, para que eles triunfassem, viesse um profeta e pregasse para eles que o caminho que eles estavam tomando era um caminho de morte, era um caminho de abismo, era um caminho que levava eles à perdição. E o profeta vinha na cidade e pregava para o rei, pregava para os homens e pregava para todos. Quando eles se convertiam, quando eles ouviam a voz de Deus e guardavam no coração e paravam aquele caminho e tomavam um outro posicionamento, o que acontecia? Eles prevaleciam, eles triunfavam, eles eram vitoriosos. A Bíblia está escancarada nesse sentido, nos mostrando em todo o tempo que quando eles ouviam a voz de Deus, Deus os abençoava, Deus colocava sua boa mão de poder sobre eles, Deus fazia com que o inimigo, às vezes, e com tantas leituras que nós fizemos, que eles, entre eles mesmos, eles se derrotavam, se matavam. São tantas leituras assim que nós fizemos, que às vezes o povo de Israel, os soldados, os homens, as mulheres, os guerreiros, não precisavam nem mesmo lutar, porque Deus dava a vitória. Mas por que Deus dava a vitória? Porque eles ouviram a voz de Deus, porque eles atentaram para a palavra de Deus, porque eles guardaram a palavra de Deus no coração. Então nessa noite nós estamos entendendo que a nossa vitória está no ouvir a voz de Deus e a praticar, porque ouvir simplesmente pode entrar no ouvido e sair no outro, mas quando nós ouvimos e praticamos, tudo se torna diferente, somos bem-aventurados. Então quando nós lemos esse texto e nós prestamos atenção, é simplesmente um texto, poderíamos dizer mais um texto de cura, poderíamos dizer que é mais uma passagem de cura. Simplesmente, se estivéssemos lendo em casa, leríamos e passaríamos para o capítulo próximo, capítulo 10, e simplesmente pensando: Deus fez mais uma cura.
Mas o que nós estamos aqui, estamos de Deus tentando passar para a igreja, e ao mesmo tempo eu querendo absorver tudo quanto Deus quer falar nessa noite, nós vamos extrair desse texto algo que Deus quer falar conosco, muito mais que cura, muito mais que Pedro, como um apóstolo curava. Nós sabíamos que apóstolo, tanto ele, Pedro, como Paulo, como os outros, curavam, mas como eu falei, nós precisamos estar atento à voz de Deus. Lemos a passagem, pensaríamos, Deus cura, simplesmente, Deus cura. Mas vamos tentar extrair, olha, passando Pedro, versículo 32, passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. O que nós entendemos até nessa leitura que nós fizemos? Que existia e existe, na verdade, dentro dessa leitura que nós fizemos, fé. Como eu falei, se nós lêssemos em casa, passaríamos numa leitura rápida, simplesmente entenderíamos que Deus cura, mas nós estamos entendendo que Pedro, com fé, curou aquele homem. É muito mais do que eu leio de pensar Deus cura, não. A atitude de Pedro, a fé de Pedro é que curou aquele homem. A fé de Pedro curou aquele homem. Aquele homem não foi atrás de Pedro para que Pedro o curasse. Aquele homem, ele era paralítico, ele estava na sua casa. Aquele homem, ele não mandou buscar Pedro, foi Pedro que foi na casa dele. E nós lemos o versículo 32, passando Pedro por toda parte, desceu aos santos. Foi Pedro que foi na casa dele. Então nós estamos extraindo dessa leitura que Pedro tinha fé, e nós que frequentamos a casa do Senhor, nós que estamos aqui louvando ao Senhor, nós que estamos aqui em todo o tempo ouvindo a voz de Deus, nós precisamos ter essa fé de Pedro. É isso que Deus te trouxe, é isso que Deus me encheu o coração para falar nessa noite, que homens de Deus, homens como Pedro, mulheres como esse homem, precisa ter fé, porque Pedro foi e curou. Por quê? Pedro tinha essa fé para curar, ele andava com Jesus, e é o que nós fazemos, nós andamos com Jesus. Pedro viu vários milagres de Jesus, e o que nós estamos vendo no dia a dia? Muitos milagres de Jesus. Olha para o seu irmão, a sua irmã que está, quantas pessoas nessa casa já foram curadas, quantas pessoas nessa igreja já foram curadas, quantos testemunhos financeiros nós já ouvimos nesse lugar, quantas vidas aqui que estavam enfermas, e Deus as curou. Então se nós dissermos, Pedro tinha fé porque ele andava com Jesus, mas nós também andamos com Jesus. Jesus, quando falou para Tomé: Tomé, você creu porque você está vendo, mas bem-aventurados os que não viram, mas creram. E quem são? Nós. Essa profecia está se cumprindo em nós, que não vimos Deus lá na cruz, que não vimos Jesus ressuscitando ao terceiro dia, mas nós somos aqueles que creram, mesmo que não viram. Então essa fé de Pedro, quando ele desce ali para Lida, numa viagem missionária, nós precisamos entender que nós estamos aqui também como missionários, como homens de Deus. Quando eu digo homem, homens e mulheres, lógico, não estou falando dos homens e mulheres de Deus. Então nós precisamos ter essa fé, para quê? Para curar as pessoas. Nós precisamos ter essa fé para resgatar aqueles que estão presos à garra de Satanás.
Nós precisamos, porque extraímos desse texto, como eu falei, se fosse uma lida rápida, simplesmente entenderíamos, curou. Mas Deus está dizendo para mim e para você, que está aqui nessa noite, que esse texto, dessa leitura que nós fizemos, extraímos fé de Pedro para curar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como virmos para a casa do Senhor, não tem como irmos para casa e ler a Bíblia, não tem como chegar no trabalho e falar para as pessoas: eu sou crente, eu frequento o projeto Vida Nova, a Cara de Leão, eu tenho irmãos em Cristo, eu tenho irmãs em Cristo. Mas se nós não tivermos fé no coração para fazer a obra, não estaremos agradando a Deus. Então é preciso, quem tem fé tem certeza que alcançará as promessas de Deus. E quais são as promessas de Deus para nossas vidas? Que se nós botarmos ou colocarmos as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Se nós intercedermos para aqueles que estão necessitando, olha, Deus vai ouvir o nosso clamor. E é em todo tempo isso. Quando nós lemos em Salmos, quando nós lemos lá no Velho Testamento, os profetas, as cartas lá, os livros de Moisés, quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, é em todo tempo dizendo que Deus está conosco, que Deus vai conosco, que Deus anda conosco, que Deus está na nossa retaguarda, que Deus está ao nosso lado, que Deus estende a sua mão para nos abençoar. Porque nós estamos perdendo tempo. Já viemos começar agora. Se já perdemos tempo, não vamos perder mais. Porque Pedro desceu até Lida. Pedro não esperou Enéas o chamar. É Pedro que foi na casa dele. Coloca no seu coração agora, você tem o seu parente, o seu amigo, enfim, seja no trabalho, na faculdade, Deus está dizendo agora no seu coração, como está falando comigo: olha, não precisou que Enéas chamasse Pedro, foi Pedro que foi a ele. Mas por que isso, diácono Marcos? Porque Pedro tinha fé no seu coração. E se nós temos fé, nós podemos fazer a mesma coisa. Tem um colega de trabalho muito difícil, muito carrancudo, vá até ele. Coloca fé no seu coração e faça como Pedro fez. Enéas estava em cima daquela cama há 8 anos. Para esse homem, talvez ele já tinha perdido a esperança que um dia ele ia andar. Mas um homem que tinha fé foi até a casa dele. Quem sabe tem muitas pessoas por aí sem fé e dizendo: olha, para mim basta, talvez agora é só a morte que me espera. E Deus está falando comigo e com vocês, homens e mulheres de Deus, que nós precisamos ir até essas pessoas. Pedro, na sua viagem missionária, ele vai até Lida e prega a palavra, e ele ora, e ele cura tudo em nome de Jesus, porque ele falou assim: olha, disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Então quando eu e você ficarmos preocupados: olha, mas eu vou lá, eu sou medroso, eu não sei o que falar, fale em nome de Jesus. Pedro não falou no nome dele, Pedro não curou no nome dele, ele colocou Jesus: Enéas, Jesus te cura. Quem tem fé não manda por vista, mas pela obediência daquele que o chamou. Se Deus me chamou, se Deus chamou você, e Deus tem nos chamado, olha, quando eu coloquei se Deus me chamou, se Deus chamou vocês, aí dá aquela impressão de uma incógnita, né? Será que chamou mesmo? Não. Se você está aqui, se eu estou aqui, porque Deus nos chamou. Você e eu somos chamados por Deus, como Pedro foi chamado. Pedro, vocês sabem muito bem que era Pedro, e Deus, Jesus, o chamou, e ele fez a obra. Não vamos ficar para trás, vamos andar do lado, vamos andar lado a lado, vamos avançar, porque nesse texto, como eu falei, nós extraímos fé, e a fé
é que remove, ou move, melhor dizendo, montanhas. Amados, também podemos nesse texto extrair dele a atitude. A primeira foi fé. Dentro desse texto, 4 versículos, extraímos também a atitude. Diz assim: disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou e arrumou a sua cama. É incrível. Poderíamos passar numa leitura e ir embora, continuar no versículo 36, 37, até chegar ao 10 e ir embora. Mas o interessante é que esse homem, há 8 anos naquela cama, e Pedro ali quando entra, o cura em nome de Jesus, e com a fé no coração, e agora imediatamente fala para ele: Enéas, levanta, porque Jesus te curou, agora arruma a sua cama. É incrível que nós podemos extrair, no sentido de que, como nós fomos curados, porque Jesus veio para os que estavam enfermos, para os pecadores, como nós, e Jesus agora nos curou, nos colocou vestes novas, nos faz agora ver, porque éramos cegos, nos faz agora andar, porque éramos mancos, coxos, agora nos faz ser bons, porque éramos maus. Fomos curados, como Enéas foi curado. Mas de imediatamente Pedro fala assim: Enéas, arruma a sua cama. Poxa, penso eu, Pedro não teve compaixão daquele homem? Aquele homem, quando levanta da sua cama, poderia sair saltitante, alegre, feliz, talvez querendo buscar um parente, um amigo mais próximo, para dizer: eu fui curado. Talvez nem mesmo para glorificar e exaltar o nome do Senhor, mas pela alegria do seu coração. Talvez ele queria transmitir a alegria do seu coração que ele foi curado. Mas Pedro não perdeu tempo e disse: Enéas, arruma a sua cama. Podemos imaginar, na questão literal, que a cama, por muitos anos, ali deitado, já estava talvez de uma forma degradável. Talvez ele não tinha muitos amigos para que pudesse vir todo dia arrumar a sua cama. Pedro, no seu olhar físico e literal, percebeu que a cama estava desarrumada. Então eu preciso extrair alguma coisa e peço a Deus para que me fale, porque Pedro falou isso. Então, amados, enche meu coração para dizer que nós, como esse homem que foi curado, e nós, como aceitamos a Jesus e fomos curados, nós precisamos arrumar a nossa casa, nós precisamos arrumar o nosso leito. Se somos casados, vamos deixar a questão de leito, colcha, camas, mas arrumar no sentido, quantos homens hoje em dia, graças a Deus que não é o nosso caso, mas quantos homens hoje em dia estão traindo as suas mulheres, esposas? Quantos esposos estão traindo as suas esposas? Homens que saem do trabalho, ao invés de ir trabalhar, saem com as amantes. Então eu entendo e posso ampliar isso na questão do leito, quando o homem, o marido e a esposa estão se traindo. Mas também podemos avançar no sentido de arrumar a nossa casa espiritual. Palavrões que falávamos, já não falamos mais, ou devemos não falar, se é que alguém fala. Se xingávamos, não poderemos mais xingar, porque assim como Pedro mandou aquele homem arrumar o seu leito, a sua casa, vamos entender isso? Nós precisamos arrumar a nossa casa. Pais que brigam, avanço no sentido de irar os seus filhos, e a Bíblia fala para não irarmos os nossos filhos. Filhos que não respeitam os seus pais. A palavra de Deus nos ensina que os filhos precisam respeitar os seus pais, precisam honrar os seus pais. Amados, eu estou trazendo dentro do contexto da arrumação. Então nós entendemos que quando Enéas levanta daquele lugar, e Pedro fala: arruma o seu leito, nós entendemos, e quero esclarecer e deixar bem entendido para vocês, que uma casa, vocês mulheres sabem melhor do que eu, que uma casa não se arruma uma vez
e depois para. Não, uma casa é arrumada todos os dias. Uma casa, às vezes, ela é arrumada de manhã, quando chega à noite ela já está toda... Então precisa arrumar novamente. Então Deus está dizendo para mim e para vocês: se um dia aceitamos a Jesus, uns 20, outros 10, outros 5, não importa, importa que Deus está dizendo: arrume a sua casa. Porque se você arrumou a primeira vez que você levantou a sua mão, você saiu dali, ai, alegre, feliz, como aquele Enéas que levantou daquela cama, e assim também aconteceu conosco. Eu acredito que aconteceu com vocês, porque aconteceu comigo. A felicidade chegou no meu coração, e eu saí da igreja, quando ali levantei a mão para Jesus, e a minha vida mudou. A alegria estava estampada no meu rosto, a alegria estava no meu coração. E assim Enéas também. Mas logo Pedro falou: ô, volta aqui, arruma a sua cama, arruma a sua casa. E Deus está dizendo para mim e para vocês: não podemos parar de arrumar a casa. É na questão da santidade, é na questão de ser santo diante de Deus, porque a palavra diz e nos ensina isso, que a santidade nós vamos buscando todo dia, através da oração, através da leitura, através do perdão, através de perdoar, através de ser perdoado, através de vir à casa do Senhor, através de ouvir a palavra de Deus nos ensinando o caminho. Então, numa quarta-feira, culto onde nós puxamos mais para a questão do milagre, e estamos dentro de um texto que aconteceu um milagre, mas Deus está dizendo para mim e para vocês: olha, precisa ter fé como Pedro teve para avançar. É preciso arrumar a casa para avançar. Enéas, depois que você arrumar a sua casa, você vai até os seus amigos, você vai até os seus parentes, você vai até aquele que você acha que é agradável falar, mas primeiro arruma a sua casa. E quantos de nós não estamos precisando arrumar a nossa casa? Em todos os sentidos. Às vezes o pregador fala e ele toma um rumo, mas deixa que o Espírito Santo vai esclarecendo cada um de vocês naquilo que é necessário. Como eu preciso arrumar algo na minha vida. O que está me atrapalhando, o que está te atrapalhando é um cômodo, algum armário que está te atrapalhando de passar, precisa ser arrumado. A sua roupa nova que você comprou, e para botar no seu guarda-vestido, você primeiro precisa arrumar o seu guarda-vestido. Então tudo isso nos esclarece como estamos vivendo essa vida espiritual na casa de Deus. Nós precisamos arrumar a nossa casa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amados, também conseguimos extrair desse texto a questão da salvação. Dentro desse texto, olha, houve salvação. De quem? De Enéas? Enéas já era um convertido. Pelos estudiosos, talvez ele alcançou a salvação através de algumas pregações, não só do apóstolo Paulo, mas também de Filipe, e todos eles, esses homens apóstolos que ficaram ali em Jerusalém e os arredores pregando, porque houve uma perseguição. Muitos foram embora, porque pregariam, era necessário que pregasse até os confins do mundo, mas os apóstolos não saíram. Se vocês começarem a ler Atos dos Apóstolos, vocês vão perceberem que eles não saíram, eles ficaram. Então esse homem, ele já era convertido, mas precisava que Pedro fosse até ele, e ali, através da cura, através do milagre, houve-se salvação. Versículo 35. Viram todos os habitantes de Lida e Sarona, mais próximo de Lida, os quais se converteram ao Senhor. Como eu falei, se estivéssemos lendo em casa, vou ler um texto
simplesmente para não ir dormir sem ler a palavra de Deus, leríamos, e logo em seguida fecharíamos a Bíblia e iríamos dormir. Não que esteja errado, mas se nós formos extrair, a gente percebe que Deus tem muito a falar conosco. Então nós extraímos que a fé de Pedro que curou esse homem, nós entendemos que precisamos arrumar, como esse homem precisava arrumar ali a casa dele. E agora nós entendemos que através de tudo isso, houve salvação, porque as pessoas de Lida e de Sarona, os quais se converteram ao Senhor através desse ato. Aí a nossa vida, nós fomos também transformados. Como eu falei, nós fomos curados. Como eu falei, nós agora andamos de um modo diferente. Já não andamos mais como o homem ímpio, mas nós andamos como homens santos. Nós entendemos que agora nós podemos ver, que agora nós temos um contato, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Quando Jesus ali morreu, o véu se rasgou. E até tem pregações sobre isso, que quando o véu é rasgado de alto a baixo, não foi por homem, mas foi por Deus. Ele eliminou essa questão que era só os sacerdotes que podiam levar o sacrifício e o pecado ali para ser apresentado diante de Deus. Mas agora não, eu e vocês que estamos aqui, temos esse contato, temos essa abertura, temos agora esse poder que nos foi outorgado por Deus, por Jesus na sua morte, e nós podemos falar face a face com Deus, quando o véu do templo foi rasgado. Então nós entendemos que nós somos novas criaturas, somos novos homens, novas mulheres, e é que através desse novo ser, através do meu testemunho, do testemunho de vocês, precisa converter as pessoas. Mas há tantas desculpas, mas eu não sou pregador, eu não subo o púlpito. Na verdade não sobe o púlpito, sobe o altar. Eu não subo o altar, eu não vou ao púlpito para pregar. Então o que eu faço? O seu testemunho, o milagre, o meu testemunho, o milagre que Deus fez na minha vida e na sua vida, o milagre de irmãos que estão sendo curados na nossa igreja, a vida que nós levamos em comunhão nesse lugar. A palavra de Deus diz que lá nos princípios dos apóstolos, dos convertidos ali, eles viviam em tanta comunhão, em tanto amor um pelo outro, que Deus ia acrescentando a eles, os convertidos. Mas por que Deus ia acrescentando? Por causa dos testemunhos, por causa do amor. Eu não sei pregar, mas demonstra amor pelas pessoas. Eu não sei pregar, mas fala que Jesus te mudou, te transformou, e que você agora é nova criatura. Eu não sei pregar, o que eu faço? Fala que Jesus te curou, que Jesus principalmente te libertou, porque eles estão te olhando e eles estão te vendo, porque a conversão deles foi através de Enéas, quando ele sai e fala: eu fui curado em nome de Jesus. E é assim que vai acontecer nas nossas vidas, quando nós declaramos: a minha vida mudou sim, porque Jesus me transformou. Amém? Então, amados, que Deus possa profundamente falar aos seus corações, como falou o meu, que num texto ao qual se fala de uma cura simples, simplesmente uma palavra, não houve algo extraordinário, simplesmente Pedro falou: Enéas, Jesus te cura, e através dessa cura, muitas e muitos habitantes de Lida e Sarona se converteram ao Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus faça com que essas palavras, não porque eu estou, mas porque é a voz de Deus, ao qual nós dissemos que nós precisamos estar atento à voz de Deus, e as pregações estão vindo, uma atrás da outra, e estão vindo, e o que nós estamos fazendo dessas pregações?
E o que nós estamos fazendo das palavras de Deus? E o que nós estamos fazendo da voz de Deus? Nós temos que tomar posse, guardar em nosso coração e viver como ele viveu, ministrando que ele foi curado, e Pedro curando em nome de Jesus. Através da fé, através da atitude e testemunho de cada um deles ou de nós, Deus executará o seu plano e propósito para curar e para salvar, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Pastor